uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Queria que você pensasse um pouco comigo nos elementos de um culto. O que não pode faltar em um culto de adoração a Deus. Algo que nós até fazemos repetidamente aos irmãos que têm aí a alegria, a honra de servir ao Senhor já por muitos anos. Talvez você nunca fez esse cálculo de quantos cultos, quantos domingos, quantas celebrações você já participou, que você reunido com a sua família, com outros irmãos, você celebrou um culto de adoração ao nosso Deus. Mas que elementos que não podem faltar num culto de adoração ao nosso Deus, tendo em vista e crendo que Deus está entre nós? Certamente você diria, não pode faltar a palavra, não é, pastor? O ponto principal do culto. Mas o interessante é que, não só no momento da mensagem, mas a palavra de Deus, ela é importante durante todas as partes do culto. As leituras que são feitas antes da mensagem, nos hinos que nós cantamos, nos cânticos que nós entoamos e nas orações que nós realizamos, porque a nossa oração ela tem que estar banhada de palavra de Deus. Então um elemento indispensável na vida de um culto é o quê? Palavra. Mas também nós podemos considerar que não pode faltar no culto oração. Um tempo de adoração também passa pelo princípio da oração. Oração de adoração, oração pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele nos assista com a sua graça, que Ele perdoe os nossos pecados. Oração quando nós intercedemos uns pelos outros. Oração de gratidão, oração por livramento. O que não pode faltar também num culto, na minha visão, é música, cânticos, hinos. O próprio texto, de Paulo escrevendo aos Efésios diz, falando entre vós com hinos, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Essa é a dinâmica da igreja. Então, nós podemos falar, olha pastor, eu concordo com o senhor, não pode faltar a palavra, não pode faltar oração, não pode faltar hinos de louvor ao nosso Deus, que exaltem, que reconheçam e enalteçam apenas a Ele, cânticos espirituais. E é claro que você diria, pastor, não pode faltar o povo, as pessoas, você e eu que estamos aqui nessa noite para cultuar ao Senhor. Mas tem uma coisa que nessa noite que Deus quer falar comigo e com você, que também não pode faltar no culto: obediência. Porque se nós não formos obedientes, as outras coisas ficam, não diria que perde o seu valor, porque eu não posso dizer isso da palavra. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Eu não vou dizer que as orações ficam em vãs, porque Deus conhece cada adorador aqui. Antes desse culto ele ser coletivo, ele é individual. Antes de nós estarmos pensando aqui na reunião das nossas famílias, Deus está olhando para o seu coração nessa noite e está procurando um adorador, uma adoradora que o adore em espírito e em verdade. Mas algo que não pode faltar num culto que tem palavra, que tem oração, que tem hino, que tem cântico, que tem testemunho, que tem a presença do povo, é obediência. E no Antigo Testamento, infelizmente, muitas vezes, o povo, ainda que dentro da antiga dispensação, lá da antiga aliança, os elementos do culto um pouco diferentes dos nossos, muitas coisas caíram em desuso porque elas eram sombras do que haveriam de vir, muitas coisas se cumpriram em Cristo, mas, por exemplo, você pensa já no templo, o templo edificado por Salomão, depois destruído, reedificado no período ali após o cativeiro babilônico. Você tem a figura do sacerdote, você tem a figura do levita, você tem o povo que nunca poderia comparecer diante do Senhor de mãos vazias, mas para perdoar os seus pecados havia sacrifício. O povo tinha que trazer um animal, o povo poderia trazer uma oferta de manjares, o povo poderia trazer alimentos de oferta ao Senhor. Esse era o culto que agradava a Deus, e o holocausto, o sacrifício, toda oferta queimada no altar de Deus. Mas uma coisa que nós vamos observar nessa noite é que houve um período depois do cativeiro, depois de 100 anos, o povo parece que perdeu a alegria de cultuar o Senhor. O povo parece que perdeu o zelo das coisas de Deus. Há uma expectativa de que eles estavam aguardando aquelas promessas feitas pelos profetas, de que quando o Senhor os restaurassem lá do cativeiro,
que o Senhor o visitaria com graça e poder e que tornaria novamente Judá e toda aquela nação de uma forma assim poderosa. Muitas coisas não aconteceram naquele tempo ainda. Vai acontecer um pouco mais tarde. Mas eles estão agora trocando as prioridades. Nós já lemos nessa noite o texto do profeta Ageu. O profeta Ageu, levantado por Deus também nesse mesmo contexto, são os profetas pós-exílicos, são os profetas que Deus levanta para falar à nação, sobretudo de Judá, após o retorno do cativeiro. Nem todos voltaram, mas os que voltaram, chegam em Jerusalém, Judá, e cada um vai cuidar da sua vida, cada um vai reedificar a sua casa. E Deus levanta Ageu e diz assim: acaso é tempo de vocês habitardes em casas apaneiladas? Acaso é tempo de vocês se preocuparem só com a casa de vocês? A minha casa está em ruínas. E aí ele fala de uma série de consequências na vida do povo. Então os profetas contemporâneos da época de Esdras e Neemias são Ageu, Zacarias e Malaquias. E é interessante que o livro de Malaquias, ele não fala muito de quem é esse homem. Há muitas interpretações, inclusive, de quem poderia ser Malaquias. O seu nome tem um significado muito bonito: mensageiro de Yahvé, ou meu mensageiro. Para o profeta, irmãos, é mais importante falar da mensagem do que dele mesmo. Então, Malaquias, ele traz uma palavra do Senhor. E a maneira como o livro é escrito é interessante, porque Deus traz uma sentença. Deus levanta uma questão que tem a ver com o culto, com a adoração que o povo deveria prestar a Ele. O povo reage ao decreto de Deus, à palavra de Deus. Mas o pior de tudo, irmãos, sabe como é que o povo reage? Com cinismo, com sarcasmo. Deus faz uma pergunta e o povo desconversa. Você certamente já conversou com alguém assim, em que você está talvez tratando um assunto sério com uma pessoa. Você sabe que a pessoa fez aquilo, a pessoa sabe também que ela praticou aquele erro, e aí começa a conversar com a pessoa e de repente a pessoa diz assim: quem? Eu? Quando? Jamais. Eu nunca faria isso. E aí, para aqueles que têm um pavio um pouquinho mais curto, o sangue ferve rapidinho. Como você tem coragem? Não franze nem a testa de estar falando na minha frente que você não falou. Você falou. Sabe assim? Já viu gente assim? Dissimulada. A palavra é forte, não é, irmãos? Cínica. Mas o povo estava agindo com Deus com cinismo. Se você olhar aí no texto, em vários momentos o povo responde para Deus: em quê? Em que nós deixamos de te amar? Em que nós deixamos de te servir? Em que nós temos que voltar? Em que nós estamos te roubando? O culto do Senhor estava ali sendo misturado com uma série de coisas que não agradavam ao Senhor. Olha só comigo o capítulo 2 de Malaquias, porque toda a tônica deste livro é para trabalhar a questão da desordem do culto que era para o Senhor. Lembra o que eu disse na introdução? Não pode faltar nenhum elemento no culto, mas o que é que não pode faltar também? Obediência. Você nesta noite, você, nós, estamos aqui em culto, em adoração ao Senhor, em obediência à palavra de Deus. Como foi a sua adoração da semana? Porque alguns dizem que o culto está começando agora e que nós vamos continuar adorando a Deus ao longo da semana. Outros preferem dizer que hoje é como se fosse o ápice, é o resultado, é o dia que você traz a sua vida como oferta de amor e sacrifício vivo a Deus, por tudo que você pensou, falou, agiu, usou durante a semana. Então você adorou o Senhor desde o domingo passado até hoje, e agora você está aqui novamente na presença do Senhor em culto, oferecendo este culto ao Senhor, mas a adoração não se limita apenas a 1h30, 2 horas de culto, porque às vezes a gente acha: vamos encerrar o culto. A gente usa essa expressão, caiu no nosso jargão evangeliquez, mas o culto nunca acaba, irmãos. No céu o culto não acaba, você sabia disso? Os anjos, os serafins, estão na presença de Deus dioturnamente, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não tem término. Então às vezes a gente diz assim: nós vamos interromper esse momento que estamos reunidos, cada um vai para o seu lar, mas o culto vai continuar na sua casa, vai continuar durante a semana, a adoração continua. E aí a questão é:
Quando não estamos formalmente aqui e saímos daqui, somos obedientes. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o que você trará no próximo culto precisa ser fruto de um homem, de uma mulher que obedece à palavra de Deus. Senão, seu culto não é culto. Senão, talvez as partes que você tanto preza no culto, talvez você diga: pastor, eu prezo por uma liturgia limpa, correta, ordeira, que faz sentido, eu gosto dessa ordem da liturgia do culto da igreja presbiteriana. Tudo isso é bonito mesmo, irmãos. Mas se não tiver a obediência, cairemos no formalismo, no legalismo. Querem ver? Ninguém escapa nesse texto aqui, mas agora ele vai falar com o povo e depois vai falar com os sacerdotes, os líderes. Capítulo 1 de Malaquias. Lá, eu quero que vocês apenas acompanhem a leitura que eu farei. Eu vou ler versículo 6 do capítulo 1. O filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Aí Deus diz: eu vou explicar. Vocês estão achando que eu estou mentindo? Que eu estou levantando um assunto que não é verdadeiro? Então diz: eu vou falar para vocês em que vocês estão desprezando o meu nome. E ele começa no verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos exércitos. Ele faz até um paralelo aqui. Naquela época, os sacerdotes, homens separados para servir o Senhor, para serem oficiarem diante do Senhor, eles estavam aceitando sacrifício de animais cegos, caolho, machucado, coxo, como que dizendo: dá uma maquiada aí, dá uma disfarçada aí, Deus é pai, Deus vai aceitar. E aí ele vai e fala assim: se você fosse na presença do governador, você levaria qualquer coisa para ele? Eu já disse isso aqui numa outra reunião, mas vou repetir. Se você fosse convidado para um jantar, um almoço no Palácio dos Bandeirantes, o governador do estado de São Paulo manda uma mensagem, chega um assessor do governador na sua casa e diz: você está convidado para um jantar no Palácio dos Bandeirantes com o governador e sua esposa. Eu não estou dizendo, com todo respeito, que você fala assim: eu vou ter que fazer dívida, comprar roupa cara. Não, certamente você vai com a roupa que você tem no seu guarda-roupa, mas uma coisa eu sei que você fará: você vai escolher. Você não vai com qualquer roupa, você vai usar a melhor roupa que você puder. Afinal de contas, quem me convidou? O governador. Eu não estou dizendo que você tem que gastar dinheiro para vir na igreja, que tem que comprar roupa cara. Por favor, irmãos, fiquem com os princípios, não com o exemplo. Há um princípio por trás aqui. Às vezes, para Deus, a gente dá sobra. Ainda que hoje não temos mais sacrifício sacrifício de animais. Aí você diz: não trouxe nenhum animal caolho não, pastor. Mas às vezes a sua adoração pode ser como um animal machucado, como um animal ferido e doente. Deus é pai, Deus aceita. O importante é que eu sou sincero diante de Deus. Mas o povo aqui não estava nem sendo sincero. O povo estava levando algo para Deus que Deus disse: eu não quero assim, porque Deus já tinha estabelecido lá em Levítico como deveria ser o animal, como deveria ser o sacrifício, como deveria ser a adoração. Os sacerdotes, que deveriam então ter o zelo para serem exemplo para o povo, os sacerdotes também estavam profanando. E tem mais, irmãos: casamento misto no meio do povo de Deus. Hoje a gente não fala mais sobre isso, né? Porque não é politicamente correto. Não pode falar de casamento misto na igreja mais, pastor, senão só vai mexer no vespeiro. Mas a palavra de Deus não muda. Eu não posso dizer, por exemplo, para os meus queridos jovens solteiros aqui, que estão esperando no Senhor uma namorada, que você pode buscar uma namorada onde você quiser. Não, você tem que esperar no Senhor.
Ah, pastor, mas aí eu vou ficar para titia, não tem ninguém nessa igreja. Então eu tenho que dar uma forcinha para Deus, eu tenho que buscar lá fora. Cuidado. Ah, mas a minha família tem uma história linda, que ele casou com uma pessoa, ela não era crente, hoje os dois estão na igreja. Foi por misericórdia de Deus, mas isso não muda a palavra de Deus. Não muda. Senão você vai ter que arrancar algumas páginas da sua Bíblia. Deus usou Neemias lá no final do livro dele. Tem gente que até acha que Neemias pegou pesado, né? Neemias bateu em algumas pessoas, expulsou algumas pessoas por causa de casamento misto. Mas o texto continua dizendo que no contexto daquele culto do Antigo Testamento tinha também homens e mulheres vivendo em adultério. Iam para o culto, cantavam, levantavam a mão, sacrifício ao Senhor, mas adúlteros. Como Deus vai aceitar um culto assim? E esse texto que nós lemos nessa noite fala de uma outra coisa que o povo estava fazendo naquela época. O povo estava roubando a Deus. Talvez você diga assim, pastor, como assim, pastor? Dá para roubar a Deus, irmãos? O que vocês acham? Roubar a Deus é um assalto. Levanta a mão, Senhor, vou roubar tudo que é teu. Como é que você vai roubar a Deus? Ele é dono do ouro e da prata, o mundo pertence a Ele, os habitantes do mundo pertencem a Ele. Em que sentido nós roubamos a Deus? Naquilo que Ele especificou na palavra, que nós deveríamos, em obediência a Ele e em gratidão a Ele, trazer a casa do tesouro, a 10ª parte de toda a nossa renda. Então, às vezes, nós falamos assim, não, eu estou na igreja, eu estou adorando, eu estou cultuando a Deus, mas em obediência à palavra? Ou você criou uma outra liturgia, em que algumas partes você não põe na liturgia, porque essa parte aí essa aqui não... Eu tenho outras interpretações, eu prefiro seguir outros métodos, no meu culto não precisa ter isso. E aliás, o culto não é nosso, né, irmãos? Até uma forma de expressar isso de forma equivocada. O texto então começa dizendo para nós no versículo 6, sabe por que nós estamos essa noite aqui e não fomos destruídos ainda? Porque Deus não muda. Ele é imutável. E sabe aonde que você pode experimentar dessa imutabilidade de Deus? Ele planejou na eternidade enviar Jesus para ser o nosso Salvador, e Ele não mudou de ideia. Você já pensou se Deus falasse assim, para filho, pode ir embora filho, não vai morrer mais por ninguém, esse bando de incrédulos, de homens de cabeça dura, eles não merecem o meu amor, não merecem a minha graça, eu não vou mais derramar nenhuma gota de sangue lá na cruz por eles, pode voltar filho. Mas o Pai não fez isso, porque Deus Ele cumpre a sua palavra. Há uma questão aqui que está toda envolta no livro de Malaquias, que é a aliança de Deus. Quem quebrou a aliança não foi Deus, é o povo que quebra a aliança. Mas Deus está disposto, como um Deus amoroso, Ele é zeloso, mas Ele é amoroso, a chamar o seu povo para renovar as alianças novamente, a aliança do Senhor. Por isso que Ele vai falar aqui, olha, eu não mudo, por isso vocês não são destruídos. E aí Ele chega e fala, desde os dias dos pais de vocês se desviaram de mim. Vocês não seguem a minha palavra, vocês não observam os meus estatutos, vocês não guardam a minha lei. Mas aí Deus diz assim, voltem. Interessante, né? Deus está falando para o seu povo rebelde, mas eu quero vocês perto de mim. Não para viver do jeito que a gente quer. Porque às vezes a gente pode achar isso, né? Não, está vendo, pastor? Deus está falando que eu posso voltar, mas não preciso mudar. Esse é o ponto, irmãos. Você pode até vir como você está, mas ao passar pela presença de Deus, você não volta como você veio. Você tem que voltar diferente. Esse é o resultado de um homem e de uma mulher que se rende a Cristo. Porque senão é só religião, é só formalismo. Mas o texto então diz que ele fala agora, voltem para mim e eu vou me tornar para vocês de novo. Talvez se nós estivéssemos lá, diríamos, olha que coisa maravilhosa, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é tremendo, usando o profeta Malaquias para mandar uma mensagem de esperança para nós. Nós somos cabeça dura, nós somos rebeldes, nós estamos profanando o culto, nós estamos roubando de Deus, nós estamos oferecendo sacrifício de animal imundo, nós não estamos levando a sério as coisas de Deus, e Deus chega para mim e diz, volta meu filho, volta minha filha, eu quero ser parte da sua vida de novo. Aí sabe o que o povo fala?
Voltar para onde? Do que o senhor está falando? Voltar? Voltar para quem? Que eu saiba, eu não saí da igreja. Que eu saiba, eu levo a sério e eu observo todos os horários das orações do templo. Eu trago o meu animal para sacrificar, eu ofereço oferta de manjares, eu estou aqui na presença de Deus, eu guardo o sábado, eu celebro as festas. O que o senhor quer? Que você volte. Mas e que voltar é esse, irmãos? Não é só da performance, do estereótipo, mas é do coração. Coração, é isso que Deus quer. Um coração contrito, Ele não despreza. Mas o que Deus faz com os soberbos e arrogantes? Ele despreza, Ele fala, Ele não suporta, Ele resiste, mas Ele dá graça aos humildes. Portanto, esse texto está mostrando para nós, e eu fiz questão de fazer um preâmbulo aqui com vocês para chegar aqui nesse ponto para dizer assim, senão vamos falar assim, o ponto que o pastor mais vai trabalhar é só um. Não, queridos, tudo envolve adoração. Tudo envolve obediência. Inclusive, o tema que ele vai trabalhar agora. O cinismo do povo continuou. Porque quando ele fala, voltar para quê? Voltar para onde? Em que nós havemos de tornar? Aí Deus falou assim, vou dar um exemplo para vocês. No que vocês estão me brincando com o meu nome? Além daquilo que nós já lemos lá no capítulo 1 e 2. Ele fala agora aqui, roubará o homem a Deus? Está fazendo uma pergunta para o povo. Como eu fiz há pouco com vocês. Pode o homem roubar a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que é que nós estamos te roubando? Coloque-se no lugar daquele povo. O povo sabe por que é que o profeta está sendo usado como boca de Deus, né? E a palavra que mais aparece nesse livro é, assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Uma das marcas do profeta. O profeta, ele fala aquilo que Deus manda falar diretamente, não tem acréscimo. Eu não estou aqui como profeta do Antigo Testamento, eu prego sobre o que já está revelado. Eu posso ser chamado de profeta, mas eu estou sob a iluminação do Espírito Santo de Deus, pregando aquilo que já foi revelado. Aqueles homens do passado, aquele ministério não existe mais. Assim diz o Senhor, abra aspas, e a palavra de Deus era declarada, como andava o Senhor. Malaquias está nesse contexto. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês roubam a Deus. Vocês estão me roubando. E o povo, mais uma vez, com cinismo diz, não, em que nós estamos te roubando, Senhor? E aí Deus fala com todas as letras, nos dízimos e nas ofertas. Tem gente que acha que essa parte não deveria fazer parte do culto, né? Estou sendo repetitivo aqui. Que esse momento de consagração do dízimo e da oferta não seria considerado um ato de adoração. Eu sei, irmãos, que por outros critérios, por outros motivos, não vou trabalhar isso hoje, talvez um dia não tenhamos mais um gasofilácio na igreja. Mas não da minha parte, pelo menos, e do atual conselho dessa igreja, porque nós somos contra esse momento do culto. Mas as coisas estão mudando tanto. Quem esteve hoje de manhã aqui viu, né? Ambiente digital, uma série de coisas. Talvez uma hora, por imposição das instituições financeiras, não tenha mais ninguém com dinheiro na mão. E você vai ter que fazer de forma eletrônica. Hoje ainda nós temos isso de forma híbrida. Tem gente ainda que consagra em espécie, mas tem gente que já faz uma transferência. Ou seja, eu estou dizendo que é um fenômeno que está acontecendo, mas isso não era assim. Eu já contei isso para alguns irmãos. Eu conheci um rapaz, que o seu pai era produtor de cacau, e o pai dele poderia muito bem vender o cacau e levar o valor correspondente, mas toda vez que saía a safra do cacau lá no estado da Bahia, ele fazia questão de falar para o empregado dele, separa 10% de toda a minha safra. E ele chamava o pastor da igreja e o tesoureiro da igreja e falava assim, esse é o meu dízimo. Mas aí o que o pastor vai fazer com o cacau? E o tesoureiro da igreja? Vai montar uma fábrica de chocolate? Não, ele ia na cooperativa da cidade, negociava o cacau. O dono não podia fazer isso? Podia, mas ele tinha tanto zelo, ele levava ao pé da letra que ele preferia fazer como era antigamente. E aquele dinheiro era consagrado no dízimo. Hoje nós temos outras formas.
Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Deus acusou o povo, e o povo saiu com desdém. Em quem nós estamos te roubando? Foi lido também nessa noite no profeta Ageu, que por causa da desobediência de Deus, por causa da inversão de valores, por falta de prioridade do povo, Deus disse assim: foi eu que fechou os céus. Fui eu, melhor dizendo, fui eu que encerrei o céu. Não adianta orar, não vai chover. Você já viu isso na história do povo de Deus, não já viu? Deus mandou o profeta Elias na casa do rei Acabe e falou assim: não vai chover. E não choveu. Tem coisas que muitas vezes a gente não entende. Por que está seco? Por que os campos não produzem mais? O que está acontecendo? Aí alguns vão falar: é coisa do diabo, pastor. É o diabo. Nada a ver com o diabo. O diabo faz muitas outras coisas erradas. É o Todo-Poderoso retendo as chuvas. É o Todo-Poderoso não abençoando a semente que está sendo lançada na terra. Hoje o contexto é outro, embora nós vivamos num país de dimensões continentais, e talvez a gente não faça ideia disso, porque a coisa já chega pronta na sua mesa, você compra o pacote de arroz, compra o pacote de feijão, compra o açúcar, compra o milho, mas alguém plantou, alguém arou a terra. Talvez para um agricultor, a chuva faça uma coisa muito grande, não é importante para eles, a chuva, na medida certa, na hora certa. E Deus está falando para esse povo aqui, que tinha talvez assim como sua economia predominante a agricultura e talvez também a pecuária, que Deus estava retendo as chuvas, amaldiçoando o povo, porque eles estavam roubando de Deus. Mas não perca de vista o que nós falamos até agora em relação a culto. Eu não quero que você starte ou separe do culto um momento de dízimo e oferta. Ponha no culto. Porque quando você consagra o dízimo e oferta ao Senhor, você está adorando ao Senhor. Tanto quanto você canta, tanto quanto você lê a Bíblia, tanto quanto você ora, tanto quanto você trabalha na escola dominical, tanto quanto você faz visita, tanto quanto qualquer outra atividade que você faça na igreja. Porque senão a gente separa. Não, pastor, eu trabalho nessa igreja, o senhor sabe, o senhor é testemunha, mas dízimo, aí o senhor pegou um assunto que não dá. Sou contra. Não aceito. Não consigo contribuir. Tenho pontos de vista diferentes do que o Senhor tem ensinado para a igreja. Mas, queridos, a palavra de Deus tem tantas explicações para nos dar sobre isso, e nós continuamos, às vezes, sendo negligentes. Por isso que, de tempo em tempo, essa mensagem ela é necessária, como está acontecendo nessa noite. Se você gosta de ler a Bíblia, você já deve ter lido em Gênesis que antes da lei, Abraão deu o dízimo. Não havia nenhuma lei que obrigasse Abraão a fazer aquilo. Ele foi lá e entregou o dízimo para Melquisedeque. Veio a lei, é verdade. Moisés, o mediador ali, entre Deus e os homens, naquele momento da lei. E o Senhor então diz que para que haja mantimento na sua casa, para que houvesse o sustento dos sacerdotes, porque Deus separa uma tribo, a tribo de Levi. Na divisão das terras, eles não tiveram a divisão na herança, eles viviam das coisas do templo. Muitas coisas que eram levadas e consagradas ao Senhor eram separadas uma porção para o sacerdote, para o levita, e o sacerdote e o levita tinha que trazer também o dízimo dos dízimos. Abre um parênteses aqui. Não tenho vergonha de dizer isso. A nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil é séria quanto a isso. Tem dois extremos que a gente deve evitar. Tem gente que não fala na igreja de dízimo com medo de espantar as pessoas. Não fala de dízimo aqui não, pastor, senão as pessoas vão embora. Pastor, não fala de dízimo. Eu conheço algumas pessoas que tocou no assunto que eu não gosto. Tchau e bênção. Esse extremo a gente tem que evitar. Mas tem o outro extremo. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. E ainda moeda de troca, barganha, campanha, prosperidade, e Deus vai te dar 100 vezes mais, 200 vezes mais. Nós também não somos desse time. Nós somos do time da palavra. Eu sou um pastor, até o presente momento, de tempo integral. O meu sustento vem dos dízimos da igreja. Eu não tenho vergonha de dizer isso. E quando eu recebo a minha côngrua, eu tenho que consagrar o meu dízimo. Aí, mas você está consagrando um dízimo que é fruto do dízimo do povo. É isso.
Eu entrego o meu dízimo dos dízimos, porque eu também tenho que ser fiel. Senão eu não posso nem pregar essa mensagem, muito menos dar um testemunho. Nós não escondemos nada. A casa de Deus tem outras despesas, outras necessidades. Quando nós chegamos aqui, eu cheguei em 2022, mas você que está aqui há muito mais tempo do que eu, talvez viu muita coisa do que eu já vi. Mas quantas melhoras, quantos benefícios nós tivemos. Vamos pegar nesse período que eu estou com vocês, não desprezando jamais a história dessa igreja, mas de 2022 para cá, quanta coisa Deus já fez na nossa igreja na área material. Pensam não, irmãos? E Ele quer fazer mais. Ele quer fazer mais, sabia? Mas você precisa participar. Você não pode só sair na foto. Você tem que participar. Porque a palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Provai-me nisto. O texto então mostra que o povo já estava sofrendo, porque o povo estava negligenciando isso. A adoração do povo estava comprometida. E o Senhor fala bem claro no verso 10: então tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E diz assim: me provem nisto. Eu sei que isso daqui, tirado do contexto, dá margem para muita heresia. Vou provar Deus agora. Eu quero que Ele escancare as janelas dos céus, e Ele derrame bênção sem medida na minha casa. Eu quero um carro 0 quilômetro na minha garagem. Eu quero sair da casa de 4 cômodos e mudar para um sobrado. Eu quero... Não é isso que Deus está falando aqui não, gente. Embora o que Deus está falando aqui era um contexto de agricultura. Então Ele está falando para pessoas que estão percebendo: não chove. Desse jeito, nossa colheita este ano será um fracasso. Os nossos animais estão morrendo nos currais. O ribeirão secou. Não tem água. Está difícil. O que está acontecendo? Vós me roubais. Gafanhoto. A gente é da cidade. Talvez tenha algum irmão aqui que veio da roça e pode até me dar uma aula sobre isso. Mas se tem uma coisa que um agricultor tem pavor, é de um gafanhoto. Ainda mais se ele vier em bando. Ele devasta a lavoura. Ele destrói a lavoura. A figura do gafanhoto, até no Apocalipse, é de destruição. O texto está dizendo que ele vai repreender o gafanhoto, que destrói a lavoura, que destrói a plantação. Aí você diz: mas eu não estou plantando nada, pastor. Mas então, o gafanhoto hoje muda de nome. Hoje são outros gafanhotos que têm levado os seus recursos e você não está percebendo. O profeta Ageu disse que tem pessoas que recebem o salário e colocam onde? Num saquitel furado. É aquela ideia: você antes de chegar em casa já não tem dinheiro. Eu não sei, o dinheiro mal caiu na minha conta, estou no vermelho. E nós usamos aquela velha matemática errada: se sobrar, eu vou ofertar. Se sobrar, eu vou dar o dízimo. E aí às vezes nem é o dízimo, porque já sobra. Dízimo é primícia. Dízimo, o mínimo é 10%. Você pode dar mais se você quiser, mas Deus colocou um critério. E o povo precisa trazer isso, irmãos. Trazer todos os dízimos à casa do Senhor. E Ele fala para que propósito? Ele não está falando que nós vamos fazer fogueirinha, nós não vamos queimar dinheiro, nós não vamos fazer nada. Para que haja mantimento na minha casa. Ah, pastor, mas isso era para o templo de Jerusalém. Nós estamos em outra época. Eu estou debaixo da graça. Meus queridos, a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse. Eu digo isso para algumas pessoas. Quando convém, a gente lê Salmos, a gente lê Provérbios, a gente lê Profeta Isaías. Não temas, eu sou contigo, eu te ajudo. Mas quando é para falar de dízimo, não, eu só leio o Novo Testamento. Ué, quando você quer uma palavra de consolo, você vai para o Salmo. O Salmo está onde, gente? Está no Antigo Testamento, não está? Então vamos parar de ler Salmos. Vamos parar de ler Gênesis. Não estou mais nessa época, pastor. Eu só leio de Mateus a Apocalipse. Conversando uma vez com uma pessoa. Respeitei a pessoa, foi sincera, mas não adianta ser sincero só. Ela chegou e falou assim: pastor, eu sou do tempo da graça. Eu falei: amém, meu irmão. E o que você quer dizer com isso? Que a palavra de Deus no Novo Testamento diz que não há um mínimo para ser dado. Que a gente tem que dar com alegria e que a gente tem que dar
tudo. E ele veio com Atos dos Apóstolos, citou Atos 2:42, citou Barnabé, e eu falei, ótimo! Então vamos fazer uma coisa? Traz todo o seu salário aqui no final do mês. Aí ele, como assim, pastor? Eu falei, ué, meu querido, você não acabou de me falar que a lei do reino no Novo Testamento é dar tudo? Eu quero o seu salário todo. Eu não. A obra de Cristo. Não, aí não dá, né, pastor? Eu falei, está vendo, meu querido? Deus é tão maravilhoso que Ele está pedindo infidelidade a Ele, a 10ª parte. E Ele quer que você tenha sabedoria para viver com os outros 90, que também é dele, mas Ele vai confiar em você. Você tem sido um mordomo fiel? Você tem sido uma mulher, um homem fiel? Outra coisa que eu queria trabalhar com vocês, eu disse rapidamente, mas volto a reiterar: não faça do dízimo uma moeda de troca. Não é moeda de troca. Você consagra o seu dízimo ao Senhor, você nem paga, você devolve, porque você é um fiel, obediente servo de Deus. O fiel obedece ao que Cristo manda. Ah, mas eu sou fiel em tantas outras coisas, mas Deus está pedindo para você ser fiel aí também. Outra coisa, você não pode só entregar o dízimo pensando, uma ordem, né? Tem que fazer isso com, oh meu Deus, sacrifício, viu? Vai me fazer falta, mas tem que ir lá, né? Não faça assim não, meu irmão. Venha com alegria. Venha com alegria. Deus é fiel, Ele vai cuidar de você. Outra coisa, não tenha vergonha do seu dízimo, embora não seja seu, mas é só uma forma de expressar. Pastor, eu tenho vergonha de entregar o meu dízimo na igreja, porque é tão pouco. Pastor, eu ganho muito pouco. Pastor, eu ganho menos que um salário. Pastor, eu sou pessoa, vivo assim da informalidade. Ah, pastor, eu tenho até vergonha de ir lá na frente, então eu não entrego, eu retenho. Não, querido, Deus não está preocupado com a quantidade, Deus está preocupado com a fidelidade, com a qualidade. Não estou subestimando a inteligência de vocês, mas se você ganha 10, você tem que dar 1. É um só mesmo. R$1, pastor, eu ganhei R$10. Isso, querido, você vai ficar com 9 e vai devolver 1. Pastor, eu estou ganhando 100, aleluia, então você pode dar 10. Pastor, eu estou ganhando 1.000, então você pode dar 100. E assim por diante. Agora tem gente que diz, não, pastor, eu estou ganhando tanto. Não posso dar esse meu dízimo, não, pastor, o meu dízimo é muito alto. Vou dar metade e ainda vão me carregar no colo. Está errado também. O que tem vergonha do pouco e o que rouba porque é muito. Como já se eu entreguei esse meu dízimo na igreja, meu Deus. Fidelidade, Deus não está preocupado com a quantidade. Fidelidade. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Por isso que Jesus, quando estava lá no templo, na sua última semana, e ele sentou do lado do gasofilaço. Por que Jesus foi sentar logo ali, hein? Tanto lugar para Jesus ficar no templo, ele ficou bem do lado do gasofilácio. E ele viu as pessoas trazendo oferta, grandes quantias. De repente uma viúva levanta. Fez até barulhinho. Outro dia eu estava aqui no momento dos cânticos aqui, que estava com os olhos fechados, eu falei, não vou abrir. Mas certamente podia ser um adulto, mas eu acho que era uma criança. E a criança acho que trouxe umas 6 moedinhas na mão. E a gente cantando e começou, pim, pim. Falei, está depositando. No dia lá a viúva colocou 2 moedinhas. Jesus começa a falar, viram o que essa mulher fez? Ela deu tudo. Mas claro que as outras pessoas falam, Jesus, o senhor pode entender de fazer milagre, transformar água em vinho, dar vista aos cegos, curar paralítico, purificar leproso, mas o senhor não entende de dinheiro não. O senhor não viu a verdinha que eu joguei aí dentro? Eu vi. Mas você tem muitas outras. Ela deu tudo. Ela deu tudo. Será que nessa noite alguém teria coragem de levantar aqui? Pode me interromper e dizer, pastor, eu não tenho motivo para agradecer a Deus. Eu não tenho. Deus esqueceu de mim. Deus não tem guardado a minha casa. Mesmo quando a saúde falta, quando a enfermidade chega, mesmo quando eu tenho que passar um tempo dentro de um hospital, mesmo quando eu tenho que ficar num leito de dor, certamente você vai dizer, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Se você tem motivos para agradecer a Deus, principalmente pela salvação,
não precisaria nem ter mais nenhuma outra bênção, só esta, que é toda esta bênção, a bênção das bênçãos, a vida eterna em Cristo Jesus. Só por esta bênção eu vou ser fiel dizimista até o fim da minha vida. Só por esta, que é toda esta. Mas a palavra de Deus diz lá em Romanos 8,32: ora, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Eu não mereço nada que Deus tem me dado. Tem hora que eu me assusto, eu falo, não, Senhor. E aí há o perigo, né? Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Todos nós somos tentados pelo dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É por isso que esse texto diz assim, e a gente lê ele fora do contexto, pensa que é outra coisa. Voltando aqui no texto, ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Pensando no contexto de agricultura, abrir as janelas do céu significa o quê? Chuva. É isso que Deus estava falando para aquele povo, que precisava muito da chuva. Se não chover, a minha plantação vai mirrar, a minha colheita vai falhar, e eu não vou ter nada para alimentar a minha família. Talvez nós que sofremos, né, com as represas que ficam abaixo do nível aqui, como aconteceu em 2015, lembram? O desespero que foi. Mas Deus é tão maravilhoso que os maiores especialistas nesta área diziam que demoraria anos para o Cantareira voltar ao nível normal. Em 6 meses Deus encheu o Cantareira. Porque Deus é Deus. É o dono do ouro e da prata. Irmãos, nós muitas vezes estamos assim, achando que Deus não visita a nossa história, que Deus só é o Deus da história de Moisés, da história de Elias. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus também. Há muitos testemunhos lindos nas nossas igrejas, de homens, de mulheres, que vivem às vezes com uma condição que você fala, como ele consegue? Ele ganha tão pouco, ela ganha tão pouco, mas eles têm tudo o que eles precisam. Fidelidade. Fidelidade. Já contei isso, mas peço licença para contar de novo. Eu aprendi na igreja a doutrina da mordomia, da fidelidade no dízimo, mas teve uma pessoa em especial que me pegou de jeito, foi minha mãe. Eu fiquei desempregado um tempo, e minha mãe orou por isso, falou, filho, Deus vai te dar um emprego, e me deu. Primeiro mês que eu recebi o salário, jovem, pensa um adolescente ganhando salário, hein? Eu já tinha tudo na minha cabeça, um tênis novo, calça jeans nova, vou no McDonald's, tudo certo, o dinheirinho estava tudo. Aí minha mãe foi chegando assim como não quem nada, encostou na porta do quarto, e aí filho, que bênção, né? Deus te deu um emprego. Eu falei, já sei onde ela vai pegar eu. Domingo, você vai levar o seu dízimo na igreja? Eu falei, mãe, esse mês não vai dar não. Este mês, mãe, eu já fiz todo o meu planejamento. Mãe, mas a partir do mês que vem eu prometo. Mas você já vai roubar de Deus no primeiro mês? Começou errado, filho. No seu primeiro pagamento, você já vai dar uma rasteira em Deus? Claro que eu fui, mas vou dizer uma verdade para vocês. Eu dei contra a minha vontade. Eu dei porque minha mãe mandou. E eu não era criança não, viu gente? Eu já tinha quase 17 anos de idade. Um marmanjão, que trabalhava desde os 14. E minha mãe falou, filho, consagra o Senhor, honra o Senhor primeiro. Primeiro o Senhor, depois vai chegar a calça, vai chegar o tênis, vai chegar a sua lanchonete, o que você... mas não rouba de Deus. Minha igreja, igreja do Senhor Jesus. Vamos honrar o Senhor com as primícias da nossa renda. Eu já disse isso a alguns aqui. Pastor, eu não entendo essa doutrina, é muito difícil, eu aprendi diferente. Vem conversar. Senta comigo, vamos orar juntos. Eu não vou brigar com você, eu vou te ouvir, eu vou tentar te entender. Mas isso faz parte da adoração. Isso tem tudo a ver com culto. Não pode faltar no culto a palavra, não pode. Não pode faltar a oração, não pode faltar o cântico, não pode faltar o hino.
Mas não pode faltar obediência. Obediência. Lembram quando Saul fez a tarefa que Deus mandou para ele em parte? Porque Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez só metade, não foi? E depois ele ainda saiu com a desculpa que o que trouxeram de lá dos amalequitas era para fazer o culto da vitória. Naquela época o culto da vitória tinha que ter sacrifício de animais, então separou o melhor do boi e todo mundo. E o Senhor falou o que na boca do profeta Samuel para Saul? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Parafraseando, eis que obedecer é melhor do que cultuar. Aí você está dizendo, então pastor, você está dizendo que eu não preciso mais voltar aqui? Não estou falando isso de forma alguma, eu quero que você continue vindo aqui. Venha cultuar, venha adorar, mas em obediência. Deus merece o melhor, em todos os sentidos. Do seu corpo, do seu tempo e também de tudo que Ele coloca nas suas mãos. Honre ao Senhor com seus dízimos e suas ofertas. Será que nós não temos motivos para fazer isso, irmãos? Em gratidão a tudo que Deus é, tudo que Deus fez, faz e fará? Dá uma olhada na sua história recente. Tem algum testemunho para você dizer aí, pastor? Se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado naquele dia, eu não estaria aqui hoje participando desse culto. Então, e por que não consagrar o Senhor, honrar o Senhor com as primícias da sua renda? Ah, pastor, eu tenho vergonha do meu dízimo. Não tenha vergonha, Deus não está olhando a quantidade, Deus está olhando a fidelidade. Ah, pastor, mas eu ganho muito, pastor. O meu salário é muito alto. Se eu der o dízimo aqui, pastor, é muito, pastor, é muito. Queridos, e aí você vai roubar de Deus? Outra coisa que me entristece, eu creio que nessa igreja não aconteça isso, espero que não. Você serve a Deus nessa igreja, você é abençoado nessa igreja, essa igreja te ama e você dá o dízimo em outro lugar, em outra obra. Eu não estou entendendo. No dia da sua profissão de fé, você prometeu diante de Deus, do seu pastor e da igreja, que você honraria essa igreja e a sustentaria, financeiramente também. Então você mentiu no dia da sua pública profissão de fé. Os irmãos que vieram de outras igrejas, de outras denominações, e que foram recebidos por transferência e por jurisdição, vocês prometeram dentro da sala do conselho, que submeteriam a palavra de Deus, e que enquanto nós mantivéssemos fiéis à palavra, vocês deveriam nos obedecer. Então, estão mentindo. Mas a palavra de Deus está te convidando nessa noite, eu e você, a um culto completo, com palavra, com louvor, com oração, com ações de graças, com dízimos, com ofertas, com pregação do Evangelho e com obediência. Se pudesse, nós poderíamos cantar nessa noite 2 hinos, vou escolher um deles. Tem um hino que a gente não canta muito mais aqui, que é: quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Não se escandalizem com o que eu vou dizer agora, tá? Conta a bênção, irmão. Alguém tem uma bênção aqui para contar? Conta a bênção, irmão. A gente tem muita bênção para contar. Sabe por quê? Porque as janelas dos céus estão abertas e as chuvas de bênçãos estão caindo sobre nós. Mas para aqueles que são obedientes. Obediência e adoração tem tudo a ver com um homem e uma mulher que querem glorificar a Deus no ato de culto e durante toda a sua vida. Que Ele nos abençoe e nos ajude a sermos fiéis a Ele. Porque lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O Senhor espera que nós sejamos fiéis. É isso que Ele cobra dos líderes, o que é necessário para os despenseiros de Deus, os ministros do Evangelho, que eles sejam encontrados fiéis, e a igreja toda também.